Tem mais uma notícia, Reinaldo, que eu queria a sua análise. Na verdade, não é notícia, né? São bastidores da política e o que está acontecendo no Congresso brasileiro em relação a uma possível retaliação que possa acontecer do Congresso em relação a Lula por causa das ações aí da ofensiva da Procuradoria-Geral da República, do Supremo Tribunal Federal, em relação a tal das emendas, né, do orçamento e o que isso pode prejudicar o governo Lula. Mais uma vez, a briga, né? A briga não, mas a dificuldade do governo em conseguir lidar com esse Congresso, que você já falou aqui inúmeras vezes, que eu acho que é o pior que a gente já teve. Pior da história. Olha, é muito impressionante porque não foi não é o governo que está dizendo que as emendas PIX são ilegais e inconstitucionais, é a PGR. O que é? Vamos dizer agora que o Lula manda na PGR? Que o Lula manda no Gonê? Eu vou precisar lembrar aqui decisões do Gonê que não foram do gosto do governo do petismo, né? Não tem nada a ver com o governo. Assim como a questão do Flávio Dino, vamos lá. O que foi que o Supremo decidiu? As emendas de relator, elas eram inconstitucionais. Não é porque se chamassem emendas do relator, elas eram inconstitucionais porque não se tinha autoria da emenda. Não era possível saber de quem era a emenda. E isso agride fundamentos da Constituição, a começar do artigo 37, na sua totalidade, né? É isso. Bom, aí mexe aqui, mexe ali. Voltaram a fazer, a ter emendas clandestinas. As emendas PIX são clandestinas, além de não passar por nenhuma forma de controle de eficácia do uso do dinheiro, e, sobretudo, as tais emendas de comissão. E no caso da emenda de comissão, que é o que a matéria que tratou o Flávio Dino, chamou lá, Senado, Câmara, aí disseram: ah, não dá para a gente saber de quem é. Mas como assim não dá para saber de quem é? Como não dá para saber de quem é? Mas então é afronta ao Supremo mesmo? E quem entrou com essa ação no Supremo foi uma associação de jornalistas, foi a Abrage, não foi o governo. Agora, olhe que curioso. O que é que esses que ameaçam o governo estão fazendo? Nós queremos o apoio de vocês, governo, à nossa tese, porque senão nós vamos ferrar vocês. E nós queremos ter essa independência toda com as emendas, porque nós queremos ferrar vocês. Então vocês decidam. Ou a gente ferra vocês, como a gente está ferrando hoje, que nós temos 51,3 bilhões de orçamento, e portanto a gente pode dar uma banana para vocês, né? A gente dá uma banana para o governo, que o Lula, em tese, ele deveria ter 370 deputados na base, considerando o número de partidos que estão no governo. E para alguns temas não tem mais do que 130. Porque, na verdade, esses deputados e senadores eles estão falando o seguinte: eu posso dar uma banana para o governo, eu tenho as emendas. Só que esses 51,3 bilhões representam 21,3% do que resta de dinheiro livre para o governo. Isso é um escracho. Isso é um escracho. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe em nenhum lugar do mundo. Você quer saber? As emendas como estão, né, hoje, sem nome, sem autoria, sem nada, elas são inconstitucionais. São. Mas eu tenho um questionamento mais profundo sobre isso. Existir emenda obrigatória que é inconstitucional. Isso é inconstitucional. Mesmo as emendas individuais. Ah, mas tem a previsão na Constituição, inclusive sim, mas tem coisa na Constituição que nega o próprio espírito da Constituição, que inclusive é preciso harmonizar, né? Isso sim. No mundo inteiro, parlamentos interferem na formação de orçamento. Agora, quem executa o orçamento
com perdão do pleonasmo, é o executivo, não é o legislativo. Como é que a gente tem um regime em que 25% quase do dinheiro livre tem destinação determinada pelo Congresso e não há a menor condição de avaliar a qualidade desse gasto, porque não há. Esse gasto está todo fragmentado, pulverizado, balcanizado. O deputadinho pega aqui, outro ali, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. É por isso que o Brasil é um contínuo e crescente cemitério de obras paradas. Que o cara pega a grana, começa a fazer a ponte lá na paróquia dele, não sem antes fazer algum acordo com algum empreiteiro local amigo, e depois não termina. Fica lá. Se for reeleito, vai tentar mais uma grana com o mesmo empreiteiro ou com outro, se brigar com aquele. Se não for, vem um outro. Então, não, aquela obra não. Vamos a outra ponte agora. É outra coisa que vai. Você não consegue nem estruturar um eixo de política pública. Isso tudo é uma barbaridade. Isso não existe esse sistema em nenhum lugar do mundo. Nós inventamos, eu escrevi isso no UOL, nós inventamos o Estado paralelo das emendas. É um Estado paralelo. E, a meu ver, ilegal. A meu ver, não, ilegal. Ilegal. É um sequestro do orçamento. É um sequestro do orçamento e tenta ser um sequestro do próprio governo federal. Porque agora diz assim: vocês tratem de ajudar a gente na luta contra o procurador, na luta contra o Flávio Dino, senão vai ter, hein? Tá, mas digamos que eu ajude vocês, eu vou ter o quê? Nada, vai ter o que já tem hoje. Nós vamos continuar a ferrar vocês. Porque nós não precisamos de vocês, nós temos as emendas. Nós queremos que vocês, nós queremos que vocês nos ajudem a ser livres para ferrá-los. Entendeu? É isso. Lembrando que até 2015 não tinha essa zona. Quando você fala assim, o governo, o Lula perdeu muito poder. Não, não foi o Lula, foi a presidência. 2015, impuseram a Dilma, que estava fraca, impuseram a Dilma a obrigatoriedade das emendas individuais. As emendas individuais se tornaram impositivas. 2019, Bolsonaro precisava do apoio do Centrão, no acordo com Lira, e aí se tornaram impositivas as emendas de bancada. E agora, com Lula 2023, quiseram transformar em positivas as emendas de comissão. Impositivas não viraram, mas quase. E as emendas de comissão, que em 2022 era de 1 bilhão, em 2023 de 7 bilhões, passaram a ser de 15 bilhões no orçamento desse ano. 51,3 bilhões com o Congresso, de 222 bilhões de dinheiro livre para todo o custeio, etc., da máquina. Aqui não tem os desembolsos obrigatórios, né? Saúde, educação, pagamento de juros, né? E mais investimento. Isso é querer impedir o governo de governar. É querer impedir o executivo de ser executivo. E aí eu pergunto, qual é a responsabilidade que os senhores parlamentares têm pelo dinheiro que eles mandam para suas paróquias? Nenhuma. Zero. Nada. Não tem como saber. Entende? Isso é ilegal. Isso é ilegal. É preciso que esta questão seja pensada. Emenda, você quer proibir essas emendas todas? Não, proibir não. Elas não podem ser impositivas. Elas não podem ser impositivas. Que agora mesmo, no congelamento de 15 bilhões para fazer cumprir o arcabouço fiscal, né, teve um congelamento de 15 bilhões. De emenda, foi 1,1 bilhão só. E, obviamente,
da parte não impositiva, porque com a impositiva ninguém mexe. Então nós temos uma coisa espetacular no Brasil, que parte do Congresso, por intermédio dessa extrema-direita chechelenta, adere ao discurso influente dos tais mercados. Corta gasto, corta gasto, estamos juntos aí, cortando gasto, menos os nossos, menos os nossos. Entende? Porque desses 51,3 bilhões de emenda, nós temos nada menos de 35, 36 bilhões que são impositivas. Tem que pagar. A outra, essas de comissão, ainda dá para negociar, porque impositivo e impositivo não são, mas, de qualquer modo, tem um acordo bem informal ali que o governo paga. Né? Isso é um sistema perverso. Aliás, o Supremo tem de pensar essa questão, mas tem de pensar essa questão realmente a fundo. Tem de pensar se é constitucional, tem de pensar se é constitucional o Congresso se comportar como se fosse executivo. É constitucional que o Congresso gaste como quer gastar quase um quarto do que sobra de dinheiro livre, do pouco da merreca que sobra de dinheiro livre para o governo? A resposta, obviamente, é não. Só que aí, de novo, né? Olha, se o Supremo se mete com a gente vai lá e faz impeachment, e faz não sei o quê, e faz não sei o que lá, e faz não sei o que lá. Tem alguns bonitos aqui no Brasil que estão querendo inventar a ditadura da República Paralela das Emendas, né? Que, obviamente, não enriquece os parlamentares, mas não enriquece apenas os honestos. Eu falo de novo, é um sistema que não enriquece apenas os parlamentares honestos, se é que vocês me entendem.